Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Agora, em 2025, a gente entra na nossa 21ª edição. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial para estar conosco, não é mesmo, Ana Paula? É isso, Lu. Olá, ouvintes. É um prazer falar com vocês. 2025, a gente teve um intervalinho aí no início desse ano, porque o Bastidor de Brasília estava parado. Mas agora começou os trabalhos aqui, e nesse primeiro programa, trazendo aí os bastidores da política, que a gente sempre fala que são ligados entre o associativismo, a política e a comunicação, nós trouxemos uma pessoa muito especial para falar com a gente sobre o pilar de associativismo. Lembrando que o nosso programa ele é quinzenal, às segundas-feiras, 14 horas, no horário de Brasília, e a gente sempre vai mesclar aqui entre associação, comunicação e, enfim, o bastidor político, né? Como levar todas as demandas do campo ao governo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o tema Sua associação te representa? O nosso convidado é produtor, suinocultor e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS, que faz 70 anos esse ano, hein? Ele é especialista em liderar e está à frente da entidade há mais de 10 anos. Seja bem-vindo, Marcelo Lopes. Bom dia, Ana, bom dia, Luciana. Prazer estar aqui com vocês e vendo esse sucesso absoluto da Implantar. Fico muito feliz com tudo isso. Muito obrigada, Marcelo, por topar estar conosco, né? A gente sabe da correria da agenda, das dificuldades, então, assim, a gente já deixa nosso muito obrigado e a gente conhece aí a sua agenda e sabe que não é fácil estar à frente de uma associação, de uma liderança. E, Marcelo, a gente quer, né, agradecer você e começar já trazendo o nosso 21º programa, que esse tema associativismo, que é tão importante, ele faz toda a base da construção política aqui em Brasília. E eu quero entender com você, já nesses mais de 10 anos aí de APCS, da sua atuação, que você contasse para a gente, aqui você fosse sincero, né? O que para você é ser um presidente de associação? Porque eu não acho nem que é um trabalho, mas é uma missão. E o que você hoje resume ser um presidente de associação? Bom, primeiro, o associativismo ele é fundamental em todas as cadeias. Eu tenho certeza que todo o agro como se, não somente no agro, fora do agro, as associações elas são importantes porque elas representam os interesses daqueles produtores ou daquela cadeia como um todo e traz bastante respostas, né, a diversas dificuldades que no dia a dia vão acontecendo. Muitas vezes a gente encontra dificuldades, sejam elas técnicas, políticas ou de marketing, enfim, e a associação ela tem o papel de representar o conjunto das pessoas, né? Você como produtor, você tem a luta do dia a dia dentro da sua fazenda, dentro do seu negócio, e a associação ela fica como aquele pilar de segurança, né? Eu sempre falo que são esses 3 pilares importantes que nós temos que ter dentro de uma associação, que é o político, que vai te representar nos interesses junto ao governo, Congresso, é aquele técnico que vai trazer informações importantes, né? Que também são parceiras do político, vira e mexe, a gente tem ocasiões que resoluções políticas que trazem alguns problemas técnicos. E o marketing, que ele é importante também, para que a gente possa não só trabalhar a cadeia, mas comunicar com o nosso consumidor. Principalmente que dentro do agro, a gente tem muita dificuldade em nos comunicarmos para fora da porteira, falar um pouquinho. Então, se juntando esses 3 pilares, eu acho que nós conseguimos conversar muito com a sociedade e mostrar um pouquinho da realidade. Cada associação, dentro do seu papel, representando sempre
os interesses daqueles que são associados, seja na indústria, seja ele como produtor. Perfeito, Marcelo. E aí a ABCS tem esse diferencial, né? A gente usa aqui essa associação, a representatividade política, e a ABCS traz muito essa questão da interlocução, da representação do produtor direto ao consumidor final, né? Aí da carne suína, que é um diferencial, poucas associações fazem isso, e fica aqui já um convite para quem ainda não conhece o trabalho da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que conheça a página dela, tanto no Instagram quanto no site, que tem essa parte de marketing que pode servir de inspiração para associações estaduais, movimentos, né, que defendem o produtor. E a gente já te agradece aí por reforçar. O que a gente sempre fala aqui, para eu trazer uma demanda política e ter realmente um efeito na solução dessa demanda, né, de um problema aí, de algo que atrapalha o produtor, como você bem disse, às vezes uma lei criada, uma normativa técnica, uma fiscalização, ela pode ser feita com uma interpretação diferente do que é a interpretação do produtor. E aí você tem que estar unido numa entidade que te representa, porque o político, o público, por si, passa pelo princípio de atender o interesse coletivo e nunca o interesse individual, né? Por isso que as associações são tão importantes. E aí, já aproveitando que você trouxe aqui o exemplo, né? O que é estar à frente de uma associação, a missão daí de interligar o problema técnico, a dor do produtor e ainda fazer propaganda do produto que eles produzem para aumentar um consumo, né? A gente queria a sua opinião sobre a participação do produtor dentro da associação. Você sente daí, nessa sua experiência de mais de 10 anos, de ABCS, já tem de outras entidades, né? Que o produtor é presente, ele realmente entende, se sente atendido, representado pela associação. Há, às vezes, uma dificuldade dele entender o trabalho que é feito e o efeito disso na prática para ele. É fácil, por exemplo, né, uma dificuldade que a gente vê de muitas associações o meu produtor não quer, não paga anuidade, não entende o valor, né? Ele só vem aqui o dia que tem problema. Então, que você falasse um pouquinho dessa dificuldade, de como, na sua experiência, você tenta manter esse valor da associação sempre presente na cabeça do produtor para que ele se sinta representado e atuante na associação. Bom, primeiro, a Associação Brasileira, ela é um guarda-chuva de diversas associações estaduais, e essas estaduais representam as associações regionais, municipais, e aí você tem os produtores. Então, eu que vi e faço parte de uma associação estadual aqui no Distrito Federal, que presidi antes de estar na BCS, eu fui presidente dessa associação estadual, eu entendi bem o quanto é importante, não só como produtor, mas enquanto associação, quando eu passei para o outro lado, representando essa associação estadual, eu vi a importância da associação, ela está um passo à frente do que o produtor vai enfrentar. Digamos que, como você disse aí, você tem uma legislação, você tem algo novo que vai impactar na sua atividade, a associação, ela é importante que ela tenha mecanismos, pessoas que possam trazer as soluções e te defender caso haja algum problema. A gente vive, o agronegócio, ele é muito cíclico, principalmente dentro da suinocultura. Então, a gente sabe que em momentos de crise, a associação ela vai fazer uma representação junto ao governo, junto ao varejo, junto, enfim, a órgãos públicos aí, quaisquer que sejam, ela vai fazer uma representação daqueles interesses ou problemas que podem acontecer. Então, a associação nacional, ela tem o papel de capitanear todos esses interesses, ou seja, eu pego as informações do Congresso, do Poder Executivo, eu pego do Judiciário e trago essas informações e a gente faz destrincha, né? Digamos isso, a gente é um facilitador dessas informações. Nós estamos vivendo isso agora na questão tributária, onde a gente tem um acesso a um escritório de advocacia que tem feito aí, tem trabalhado muitos interesses da cadeia,
e para que a gente possa ir jogando isso aos poucos na cadeia. Muitas vezes o produtor lá, o pequeno, o médio, o grande produtor, o grande ainda tem alguma estrutura, mas o pequeno ele não tem a menor estrutura, não consegue entender o que está acontecendo. Quando isso chega para ele, isso precisa estar diluído. Então, ali está esse papel. E a representação, como você vê o que o produtor tem, se sente representado. Quando você está nesse trabalho contínuo. Então, nós temos pessoas altamente especializadas nessas áreas. Quando você mantém um debate à altura, seja com a indústria, seja com os órgãos públicos, e traz as soluções, né? A gente vê isso nas fábricas de ração, bem-estar animal, enfim, demandas que venham de fora do país. O país é um grande player no agronegócio, na suinocultura. Então, muitas vezes, vem demandas absurdas e a gente precisa pegar, defender essas demandas para que elas não sejam impostas. A gente tem um exemplo aí difícil dentro da Inglaterra, que a suinocultura praticamente ficou inviável, porque um excedente de regras e não tendo uma associação forte, seja ela de indústria, seja ela de produtores, para que você possa fazer a defesa necessária. Então, a gente está sempre conectado com essas associações estaduais e que liga diretamente ao produtor. O produtor é o nosso objetivo. Então, a gente foca nisso. Quais são os problemas? Nesses 3 pilares aí, que eu acho que atende tudo que um produtor, uma associação precisa trabalhar, e à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos fazendo essa representação. Então, a associação ela tem um sucesso muito grande, porque também se comunica. É muito importante você ter essa comunicação. Então, o dia a dia, aquilo que você está fazendo, qual é o problema que está afligindo hoje o produtor? Olha, é isso. Então, a gente está mostrando para ele quais são os caminhos, nós estamos levando os técnicos, os consultores aos produtores e mostrando quais são os caminhos. Então, a gente percebe que dentro da suinocultura, que é uma cadeia organizada, não muito grande, mas é muito organizada, a gente consegue, sim, liderar esse produtor e que eles se sintam liderados. Eu, como produtor, acho que é essencial o trabalho que não só a minha associação estadual, mas também a ABCS, e me sinto muito à vontade, né, e representado por essas instituições. Marcelo, muito interessante você trazer isso, porque é exatamente essa vivência, né, da associação, de como ela atinge o produtor, que às vezes quem não faz parte não entende, né? Acredita que mas para que eu vou estar na associação? Eu já tenho aqui minha vida tão corrida na propriedade, que é mesmo o dia a dia do produtor, a gente sabe que não é fácil, mas a associação está lá justamente para protegê-lo, né? Para guardá-lo de problemas que vêm, seja de uma área executiva, seja de uma área legislativa, seja de buscar soluções dentro da comunicação, pegar na cadeia da suinocultura e trazer aí, né, opções para venda, para enaltecer esse produto no mercado consumidor. Então, a associação não é só um lugar de ver problemas, mas sim de unir e trazer soluções. E muitas vezes a gente vê que falta esse cuidado do produtor de entender a associação e querer, inclusive, contribuir financeiramente, estar a par, estar à frente dessa entidade, né? Não só levando o problema, mas fazer parte de forma proativa. E eu quero aproveitar para a gente já fechar esse bloco e lembrar todo mundo que a gente, né, está no Spotify da Implantar. Você também consegue acompanhar esse programa no site da Rádio Agro Hoje, www.radioagrohoje, pelo aplicativo, pelo YouTube da rádio. Então, é possível ver o programa de onde você quiser. O que não falta é possibilidades. E confira lá, tem vários programas da Implantar. A gente sempre traz pessoas como o Marcelo, que são especialistas e craques no assunto politizar, comunicar e associar. Não saia daí, a gente já volta no nosso segundo bloco. O programa Implantar volta em instantes.
De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Olá, voltamos ao nosso segundo bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje a gente está no nosso 21º programa, conversando com vocês sobre a sua associação te representa? E para falar de associação, não tinha como ter um nome melhor do que o nosso produtor, suinocultor e hoje presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Marcelo Lopes. Marcelo, obrigada por você topar estar conosco aqui, ter tirado um tempinho da sua agenda, né? Essa agenda tão corrida, para conversar com a gente, com nossos ouvintes. E aí, Marcelo, já aproveitando, né, que a gente já entrou no segundo bloco e sem perder muito tempo, eu queria ainda continuar falando com vocês sobre o foco na representatividade. Como que você consegue hoje, dentro da ABCS, quero que você conte esse bastidor para a gente, fazer um alinhamento sobre os temas que têm divergência? Afinal, é impossível ser unânime para todos, né? Raro a exceção. Então, eu imagino que tenha divergências em alguns assuntos. Como que você lidera esses problemas? Teve divergência, um produtor pensa assim, um estado pensa assado. Como é que você constrói ali um alinhamento? Conta para a gente. Existe uma fórmula, um segredo? Bom, Luciana, primeiro, a associação ela é feita de pessoas. Eu costumo valorizar muito as pessoas dentro das associações. Nós temos ali um quadro fantástico, eu consegui montar uma equipe extremamente competente e que traz muitas soluções, onde a gente consegue conversar, como eu disse naqueles pilares, de uma forma muito inteligente. Então, todo aquele problema que a gente identifica, e é claro, eu como produtor vivo isso no dia a dia, é importante que o dirigente seja um produtor, no meu ponto de vista. Não necessariamente ele tem que ser o diretor executivo, mas ele tem que estar ali porque ele sente no dia a dia aquilo que está acontecendo. Quais são as dores, né, da produção? Então, esse produtor em conexão, porque o produtor ele não produz sozinho, ele está em conexão com os insumos, ele está em conexão com a cadeia da suinocultura no dia a dia, seja aonde ele estiver. Nós estamos, quando a gente trabalha com commodities, principalmente, que é o grande negócio do agronegócio, a gente entende que são características nacionais, internacionais, problemas que vêm lá da China que vão afetar, problemas que estão rodando aqui dentro do país. Aí você tem a questão sanitária, você tem a questão tributária, que nós falamos agora há pouco. Então, esses problemas do dia a dia, eles têm que ser vividos pela associação. Então, a gente está trazendo demandas, a gente consegue colher as demandas, né? Seja ela da integração também, seja ela dos independentes, dos cooperados. Então, esse dia a dia, essa vivência, leva para uma equipe altamente especializada. Então, essa situação você consegue trazer, é claro, há divergências? Sim. Há divergências de assuntos? Sim. Mas aquele foco macro nacional, normalmente, ele converge os interesses da maioria dos produtores.
Muito interessante, Marcelo, você falar isso, porque às vezes as pessoas não têm a visão de que uma entidade, principalmente as nacionais, né, que às vezes estão muito distantes da realidade desse produtor na ponta, né, estão representados aqui em Brasília, né, a BCS faz parte desse grupo seleto de entidades nacionais que estão ali formando a base de discussão da Frente Parlamentar da Agropecuária, por meio do Instituto Pensar Agro. Então, como as pessoas desconhecem que é uma equipe formada por profissionais qualificados que estão à frente, né, desses diversos pilares que você trouxe aqui, a parte de consumo, a parte de mercado, a parte técnica, de legislação que vai trabalhar dentro da fazenda dele, da fiscalização dele, do modo que ele tem como produzir, e também na construção de projetos de lei aí que vão afetar parte tributária, parte técnica, parte de consumo, né? A BCS lida aí com projetos de lei que vão falar de como tem que ser a rotulagem da carne suína, né? Então, ela está realmente em todas essas pontas. E é esse o fato que exige, de fato, que a entidade seja ativa, que tenha a contribuição do produtor, seja ele levando a sua demanda, seja ele participando das assembleias, seja ele contribuindo financeiramente para manter esse quadro, porque esse quadro qualificado, ouvindo todas as pontas, consegue chegar num consenso disso. O que é a similaridade de todo mundo que está trazendo aqui e como que eu vou levar isso de uma forma unânime para o governo, para o parlamentar, para a agroindústria, para o consumo, né, para a comunicação. Muito legal você trazer essa questão da equipe, porque às vezes tem muita gente que acha que a associação tem pouca equipe, na verdade elas têm muita, ou as que ainda não têm, fica aqui a sua dica, né, seu conselho para que invistam nessa questão. E aí, para encerrar esse bloco, a gente tem um outro tema que, que influencia nessa questão, né? Você trouxe como você consolida, né? Como que você consolidou a equipe da ABCS nesses 10 anos que você está, mais de 10 anos que você está na frente da entidade. E agora a gente traz outro tema que é motivo de pergunta de muitas entidades menores, né? Regionais, estaduais, que é a dificuldade da sucessão, de você encontrar outras pessoas que queiram assumir a entidade, continuar o legado dela, assumir essa responsabilidade, essa missão que você falou tão bem no primeiro bloco, né, de estar à frente, de ser o produtor no meio dessa equipe aí que vai conseguir traduzir o que é sentir essa dor na pele, né? Como líder dos produtores de suínos, você vê que esse problema, essa dificuldade aí que alguns dizem ter, de achar sucessores, achar pessoas que ele está à frente da associação, ela é real? Muito real, Ana. A gente tem um problema seríssimo de sucessão. O agronegócio ele está passando por uma transformação, né? Mudança de gerações, mudança de comando dentro das fazendas. E muitas vezes as entidades estão com seus comandos envelhecidos, que é natural, né? Eu acho que ela tem que ter uma composição composta entre novos e antigos, não vamos falar velhos, né? Dirigentes. Então, a gente tem essa dificuldade, sim, principalmente porque o jovem ele tem uma visão, muitas vezes, diferente daquilo do associativismo, mas é um trabalho a ser feito na base, né? Isso aí precisa ser trabalhado na base, porque não existe nenhuma cadeia que seja forte que não tenha uma associação forte. Não existe, eu não conheço. E aí nós podemos falar não só no agro, você vai lá em automóveis, você vai no aço, você tem associações fortíssimas, associações que lideram aí, que fazem aí o lobby de interesses, né, dentro enfim, daquele escopo das demandas. Então, a gente precisa, sim, dessa renovação. É difícil, eu acho que tem muito jovem preparado, né? A gente tem feito aí uma legião de jovens, mulheres, inclusive, que vêm trabalhando com o agro, que estão começando a liderar e enxergar essa situação. É um trabalho de formiguinha, mas que está sendo aí muito bem visto. Vocês mesmos lideram aí um grupo de mulheres, né? Fazem um trabalho brilhante. A própria associação nossa, ela vem com... É um grupo jovem, eu costumo dizer que eu lidero mulheres jovens e extremamente competentes, e onde vocês fazem parte disso também. Então, isso aí, ela vai contaminando gerações,
gerações e gerações. Então, a gente ainda tem muita dificuldade, principalmente na sucessão das cabeças. A gente vê que as entidades estão envelhecendo muito, as lideranças. Então, a gente tem feito esse trabalho. Acho que todas as instituições têm visto isso agora, mas existe aí, sim, aquela luz no final do túnel. Eu tenho visto muitos jovens, muitas pessoas diferentes, com ideias diferentes entrando. Isso me deixa feliz. É um desafio e nós estamos passando por isso, né? A sucessão própria dentro da ABCS, ela precisa começar a trabalhar, porque é aquilo, oxigenar o sistema é importante com novas ideias e novos interesses. Maravilha, obrigada, Marcelo, pela sua contribuição. Eu acho que a dificuldade é sempre essa, né? O produtor, ele quer contribuir, ele quer ter solução, mas ele não quer ter o trabalho de representar, porque é o trabalho mesmo, né? Ele deixa, a gente sabe aqui, a gente acompanha a sua história e sabe que você abdica de muito do seu tempo dentro da porteira, dentro da atividade, para se dedicar à associação. Então, a pessoa que vai suceder, né, que quer assumir esse papel de liderança, ela tem que entender que ela está trazendo um benefício para si próprio, porque ela está trazendo a sua dor e achando soluções, criando isso junto com um time aí de profissionais que você bem trouxe, mas que ela precisa organizar a atividade dela para não ter prejuízo, né? E é por isso que é uma construção. A gente vai agora para mais um intervalo e a gente já volta para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai trazer aqui uma visão pessoal do Marcelo Lopes e não do Marcelo presidente, sobre o que ele acha importante nesse processo de liderança. Fique conosco, a gente já volta. O programa Implantar volta em instantes. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, Sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Atenção produtores rurais, agrônomos, técnicos, pilotos e todo o público ligado ao agro ou à aviação. De 20 a 22 de agosto estão todos convidados para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, no aeroporto de Santo Antônio do Leverger, do ladinho de Cuiabá, com exposição de aviões, drones e outras tecnologias de ponta, além de apresentações e debates sobre o setor. Saiba mais em congressoavag.org.br. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Bem-vindos de volta ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo, hoje com o tema Sua Associação te representa? E junto com a gente, para falar desse assunto
tão delicado, mas importante, está conosco aqui no na nossa gravação, Marcelo Lopes, presidente da Associação Brasileira de Criadores Suínos, ABCS. Marcelo, obrigada e, mais uma vez, né, por toda a sua disponibilidade de estar com a gente, contando essa intimidade, esses bastidores, que é estar à frente de uma associação, porque a gente sabe que tem muita coisa boa, muita coisa interessante, mas tem muitas dificuldades. E como a Ana disse aqui, quantas vezes você abdicou do seu tempo familiar, profissional dentro da sua propriedade, para se dedicar à associação. Então, existe sim um trabalho, existe uma missão, existe um propósito. E aí eu já quero trazer, nesse último bloco do nosso programa de hoje, o tema sucessão. E não aquela sucessão que a Ana trouxe para você ali, sobre a sucessão dentro né, do associativismo, dentro da ABCS, no caso. Eu quero entender, Marcelo, que você é uma pessoa que né, a gente conhece o seu trabalho, a gente trabalha junto com você, a gente vê claramente o seu processo de liderança, de estar à frente, da construção, mas você é uma pessoa que constrói junto. E eu quero entender como é que foi a sua jornada, essa sua jornada incrível dentro do associativismo. Você acha que isso foi plantado aí na sua criação pelos seus familiares, pelos seus pais? Como que brotou essa sementinha da liderança, do associativismo no Marcelo pessoal, que um dia, né, chegou ao Marcelo profissional que atende a ABCS? Bom, eu sou filho de um agrônomo, a minha história passa muito pelo associativismo também, pelo institucional. Sou filho de um agrônomo, sou filho enfim, de um produtor que a vida inteira trabalhou para os outros, para a associação, se dedicou a isso. É um funcionário público que sempre teve uma fazenda, enfim, sítios e etc., né, pequenos, e sempre foi uma liderança dentro do agro. E eu sempre pude participar, de certa forma, observando, né? Eu sempre fui um grande observador, porque sempre me interessei por isso. Sou um filho sou de uma família de 4 irmãos que só eu fui para esse lado. Então, eu sempre estive presente nisso e vendo muito a participação do meu pai dentro desse contexto da associativismo, né? Ele foi secretário de Agricultura, ele liderou a Federação da Agricultura aqui, em Minas, enfim. E essa história, ela veio me trazendo, à medida que a gente vai conquistando o espaço e mostrando as ideias, não só da produção, você está ali no dia a dia da produção, mas é aquilo que eu falo, as pessoas elas precisam se relacionar. E esse relacionamento, ele é muito importante dentro da associação, porque a associação, ela te facilita e te abre as portas para isso. Então, essa sucessão comigo, ela foi de uma forma muito natural. Eu já estava envolvido desde novo, dentro desse processo, e continuo nisso. Hoje, meu filho está trabalhando comigo, também já está envolvido dentro da associação, e porque eu acho muito importante ter essa continuidade e trazer aí soluções aí para a cadeia. Bacana, Marcelo, muito legal a gente ver a história. Sempre tem o agro traz isso, né? Ela é uma conexão de paixão, assim, de inspiração, de alguém que a gente conhece, de uma infância, de algo que nos envolveu, né? E é interessante você falar que de 4 filhos você seguiu. Então, tem um pouco do perfil da pessoa, né? De querer mudar, de querer transformar. Eu acho que isso é um pouco do perfil da liderança que vai chegar a uma presidência. Uma pessoa que gosta de se relacionar, como você bem trouxe, uma pessoa que consegue ter uma visão de futuro um pouco mais ampliada, de ver esse problema e pensar em soluções e saber que as soluções não chegam apenas com ela fazendo e se esforçando dentro da porteira, mas se é uma solução que tem uma força coletiva, tem um potencial muito maior, né? Então, eu acho que essa sua fala encoraja muitos aqui que às vezes se acham assim, né? Mas fala, eu não tenho espaço para isso. Tenho. O Marcelo trouxe no bloco anterior. Quem está chegando no programa agora, por um acaso, na rádio, o programa fica gravado na plataforma da Rádio Agro Hoje, nos canais do YouTube da rádio, da Implantar, no Spotify. Então, espalha para todo mundo que você acha que é líder, que tem aí essa conexão, que às vezes tem medo. As associações precisam desses jovens, precisam desse tipo de pessoa, e você pode começar se envolvendo um pouco, contribuindo na sua assembleia, dando a sua opinião. Isso é muito rico para as associações, e aí, quem sabe, você está aí um dia na cadeira, igual o Marcelo, né, que foi muito natural, pelo que ele trouxe aqui,
essa sucessão, esse acompanhamento, esse crescimento dela. Para encerrar, Marcelo, eu vou te fazer aqui, gostaria que você trouxesse, né, respondendo cada uma dessas palavras, né, o que ela significa nesse seu legado aí de presidente, que eu acho que vão fazer o quê? Uns 15 anos, juntando a entidade estadual com a nacional, você já está em cargo de presidência? Com a entidade, vai fazer 2005, assumi a ADF Suí, meu Deus. Então, 15 anos. Não conta não, não conta não. Não vamos falar para a gente não contar as idades. 20 anos já. Enfim, mas é isso. E a ABCS esse ano comemora 70 anos, né, Marcelo? Então, assim, é um legado aí que a gente pode ver que vem de 70 anos com pessoas sucedendo e, como você bem falou, uma associação forte que tem credibilidade, né, que consegue trazer soluções para o produtor. Então, se inspirem nessa história, conheçam mais e vocês têm muito espaço para crescer aí. Aí agora vou te falar palavras e quero que você traga o primeiro sentimento que te vem em cima dessas palavras, assim, como se fosse um recado que você deixa aqui para os nossos ouvintes em cima disso, né? Então, sobre associação. Associação, eu vou dizer que ela me traz uma divisão de interesses e uma participação onde pessoas que muitas vezes não conseguem se conectar com lideranças, a associação ela é um facilitador para isso, ela é a solução de diversas cadeias, ela traz essa conexão, no nosso caso, da produção ao produtor, essa conexão dos interesses macro com o micro, com o individual. E, enfim, eu acho que a associação ela define o interesse de grupo de pessoas que estão trabalhando em prol de um objetivo comum, ou agro, ou indústria, seja ele qualquer. É isso. Muito legal. Representatividade. Representatividade, eu costumo dizer que você ganha representatividade com respeito, você ganha representatividade, você ganha com competência e mostrando que você é capaz e consegue transferir os interesses dos seus liderados de uma forma inteligente e que possa aí trazer aí um ganho para todos. Então, você só é representante quando você traduz os interesses dos seus liderados junto a uma classe, a um governo, enfim, aqueles que você lidera. Sucessão. Sucessão é importante para a vida de todas, né, todos nós. A sucessão ela é fundamental e tem que ser muito trabalhada. Poucas pessoas pensam nisso, e hoje em dia é o grande foco, a gente vê dentro do agro principalmente, que as pessoas estão trabalhando, mas ela é fundamental para que uma instituição, uma empresa, ela possa sobreviver às mudanças do mundo. E para finalizar, a suinocultura. Suinocultura é uma arte de produzir proteína, é uma paixão, eu acho que é um grupo de pessoas que vive com uma paixão de desbravar, principalmente esse Brasil que nós temos aqui, de mudar um pouquinho, porque são pessoas extremamente lutadoras, que vivem em função desse trabalho difícil que é a suinocultura, mas é um trabalho que, a cada ano que passa, ela vem se transformando. Ela já está se transformando hoje numa grande exportadora, ela já está se transformando em uma proteína importante dentro do país, e eu tenho certeza que ela vai ainda tomar espaços aí, principalmente da carne bovina, que está internacionalizada. Então, a suinocultura
ela é importante não só para o país, mas importante para o agronegócio, que vem trazendo aí uma riqueza gigantesca para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, Marcelo. Fechou com chave de ouro aí com as 4 palavras que eu acho que resumiram o nosso programa sobre sua associação te representa. A gente agradece a sua participação, a sua presença e você que acompanhou hoje o nosso programa e não conseguiu ver tudo, quiser ver de novo, passar para as pessoas, ele está em todos os aplicativos da rádio, está também no canal do Spotify da Implantar Agro, então não deixe de compartilhar, afinal a gente precisa de pessoas com vontade, boas, com representatividade, nessas associações do agronegócio para trazer o nosso setor, né, tão pujante, ainda ficar mais para o Brasil. Obrigada a todos. Marcelo, obrigada, viu? Eu que agradeço aí, Luciana, Ana Paula, obrigado e parabéns pelo trabalho aí desenvolvido pela Implantar. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Daqui 15 dias a gente está aqui com mais bastidor político para você, produtor rural. Tchau, tchau. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama